Olá, muito boa noite para você. A gente começa o RN2 desta segunda-feira falando sobre economia. Entidades empresariais ligadas ao setor do comércio, serviços e turismo se posicionaram contra a proposta do governo do estado, que deverá ser encaminhada ainda hoje à Assembleia Legislativa, que aumenta de 18% para 20% a alíquota do ICMS. O governo diz que o objetivo é compensar as perdas de arrecadação desde agosto, quando o percentual passou a esse valor de 18%. De acordo com o governo, as perdas chegam a 343 milhões de reais. Para valer no ano que vem, a nova proposta do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, precisa ser aprovada ainda neste ano na Assembleia Legislativa, passando a valer em 1º de abril. Antes de enviar a proposta de reajuste do imposto aos deputados, o governo apresentou o projeto a lideranças empresariais, sindicatos e à Federação do Comércio, Bens e Serviços. O aumento do imposto não foi bem recebido pelos empresários, que se mostraram claramente contra a proposta. Qualquer aumento de carga tributária é visto como nocivo. É visto como prejudicial não só às empresas do segmento, mas como a toda a sociedade. Muito embora até entenda e respeite a posição do governo de buscar o seu equilíbrio fiscal. Mas a gente acha que o caminho não deve ser esse, através do aumento da carga tributária. O novo percentual do imposto vai ter impacto no dia a dia da população, tendo em vista que atinge alguns setores da economia. É o caso da gasolina e demais combustíveis, que tem parte do ICMS embutido no valor do litro cobrado nas bombas. O ICMS também incide sobre a energia elétrica e os serviços como de telefonia e telecomunicações. Os segmentos dos bens, serviços e turismo respondem por 77% da arrecadação do ICMS no Rio Grande do Norte. O diretor executivo da FEComércio acredita que aumentar impostos pode trazer impactos ao consumo e prejudicar o comércio local. É meio que você incentivar mais ainda a compra de mercadorias, por exemplo, em sites, inclusive de sites de outros países, e que, dependendo do valor da compra, é totalmente isento de tributação. Então, você tem, no primeiro momento, um prejuízo brutal sobre as empresas locais e, em consequência, do consumidor, porque esse aumento da carga tributária vai afetar o preço final do produto. Não há como absorver sem repassar. Pela proposta, o governo pretende ampliar a alíquota do ICMS de 18% para 20% em 2023 e reduzir o percentual para 19% em 2024, retornando aos atuais 18% no ano seguinte, 2025. A proposta é para compensar as perdas de receitas dos estados com a diminuição do ICMS na época da alta dos combustíveis. O estudo foi elaborado pelo CONCEFAZ, o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, e cada estado montou estratégias para reajuste da alíquota do imposto. E já no fim da tarde de hoje, o assunto foi discutido em Brasília entre os governadores e o STF. E aqui no estado, a área econômica do governo reuniu a imprensa para dar mais detalhes sobre a proposta. Vamos falar com Sérgio Henrique Santos, que tem mais detalhes, mais informações e a posição do governo do estado também, né, diante dessa posição contrária da FEComércio, da CDL, do comércio de uma forma em geral. Sérgio, boa noite. Oi, Emily, boa noite para você, boa noite a todos. Repercutiu muito mal entre o setor empresarial essa decisão do governo do estado de aumentar o imposto, um dos mais significativos aí, que é o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas, segundo a equipe econômica do governo, é um remédio amargo, necessário para evitar um colapso fiscal no ano que vem e garantir o custeio da máquina pública e vários programas sociais do governo do estado. Durante a coletiva de imprensa, nós acompanhamos e inclusive contou com a participação do secretário estadual de tributação, que está em Brasília. Ele participou através de videoconferência, nós temos aí as imagens. A equipe econômica do governo disse que esse projeto precisa ser aprovado pela Assembleia ainda este ano para respeitar dois princípios, o da anterioridade e também o da noventena, que é aquele que diz respeito a matérias fiscais, que tem a ver com tributação, novas taxas, impostos. Eles precisam ser aprovados no ano anterior e eles só podem começar a valer
90 dias depois. A equipe econômica falou sobre 2 projetos de lei. Além desse, de novo cálculo do ICMS, de nova alíquota do ICMS, está sendo enviada agora à noite também para a Assembleia, a nova proposta de regulamentação das parcerias público-privadas, que também faz parte desse pacotão para reorganizar as finanças públicas e garantir investimentos aqui no Rio Grande do Norte. As perdas acumuladas estavam estimadas para o ano que vem, segundo cálculos da própria equipe econômica do governo, de R$1 bilhão. E 2 secretários de Estado falaram sobre as justificativas para o aumento dessa alíquota do ICMS e também por que esse remédio amargo é necessário para evitar um colapso fiscal. Vamos ouvi-los. A principal justificativa para essa recomposição, vamos dizer assim, da carga tributária aqui do Estado foram as recentes desonerações feitas pelo governo federal e pelo Congresso Nacional, que praticamente inviabilizaram, do ponto de vista fiscal, os estados para o ano de 2023. Nesse contexto, vários estados estão tomando essas iniciativas, nós não somos os primeiros. Eu cito 2 exemplos claros. Né? O primeiro é o Fundo de Combate à Pobreza. O Fundo de Combate à Pobreza, em novembro do ano passado, a gente arrecadou R$17 milhões. Esse ano, nós arrecadamos R$3,5 milhões. Com o Fundo de Combate à Pobreza, nós pagamos, por exemplo, o restaurante popular, o programa do leite, programa de habitação, programa de sementes, programa de alimentação para os hospitais regionais. Então, a fonte de recursos dessas atividades secou. O outro exemplo claro, agora no dia 5 de dezembro. Em 5 de dezembro de 2021, entrou nos cofres do Estado R$130 milhões. Em 5 de dezembro de 2022, entrou no cofre da União do Estado R$70 milhões. Vocês ouviram aí pela ordem? Primeiro falou o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, e depois o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire. Durante a reportagem que nós acompanhamos agora há pouco, a Federação do Comércio criticou o reajuste do ICMS, aliás, a nova taxa, a nova alíquota do ICMS, disse, inclusive, durante a entrevista que nós fizemos hoje à tarde, que isso pode causar um efeito cascata em vários outros segmentos, como é o caso, por exemplo, dos alimentos. Sobre especificamente o caso dos alimentos, o governo do estado disse que também está propondo, no projeto de lei da Assembleia, uma redução da alíquota do ICMS sobre a cesta básica, que vai passar da alíquota de 18% para 7%. Essa é uma medida necessária, essa redução da alíquota da cesta básica, para que o reajuste não onere a população mais pobre, no caso, a que precisa dos alimentos da cesta básica. Emily Virgílio. Obrigada, viu, Sérgio Henrique Santos, pelas informações. A gente segue acompanhando esse assunto, até porque ainda vai ser enviado, ainda hoje, para a Assembleia Legislativa. Os moradores da rua Mirassol, no bairro de Felipe Camarão, em Natal, ainda não voltaram para as casas que foram interditadas na época da chuva, que abriu uma cratera no local. A rua está sem água e sem luz. As fortes chuvas de julho abriram uma grande cratera na rua Mirassol, em Felipe Camarão, na zona oeste de Natal. Segundo a Defesa Civil, 31 casas chegaram a ser interditadas. As famílias tiveram que procurar outro lugar para morar. Nesta semana, a Defesa Civil permitiu o retorno dessas famílias para as suas residências, mas ninguém retornou até o momento. A rua continua sem água encanada e sem luz elétrica. Seu Miguel é um dos moradores que sofreu com o resultado das chuvas. A casa dele foi uma das primeiras a ser atingida. Parte da área ainda continua destruída e ele não sabe como vai reconstruir. O senhor ficou na casa de quem? Meu irmão. Passou quanto tempo lá? 5 meses. Essa obra que precisa ser feita, vai sair do seu bolso? Eu acho que sim, né? Pode botar na justiça para ganhar. Alguns comerciantes ainda estão retornando para os estabelecimentos. Márcia vende roupas nessa loja. Ela disse que retornou essa semana. Foram quase 4 meses de comércio fechado. Estou vendendo nadinha. Num período bom de festa, a gente perdeu muita coisa, tivemos muito prejuízo aqui, 4 meses fechado, e o prejuízo foi grande para a gente.
A cratera foi fechada, a rua está toda calçada. Segundo a prefeitura, a inauguração deve ser feita até o final deste mês. Enquanto isso, os moradores seguem fazendo obras por conta própria. Por aqui, na casa de Ângelo e Fátima, as obras não param. As casas já foram liberadas, mas eles ainda não retornaram para a residência deles. As obras nós estamos adiantando, porque não adianta ficar esperando pelo poder público. As obras internas, né, que foram afetadas, nós estamos concluindo aqui para poder voltar para casa. Vocês chegaram a receber algum aluguel social, alguma ajuda? Recebi 3 meses de aluguel social e já fui informada que esse mês não vai sair mais aluguel social. São 2 casas, eu moro aqui e minha filha mora na de cima. Nós tivemos que alugar 2 casas, pagamos 6 meses de aluguel, mas só recebemos 3. Vamos às respostas sobre os problemas na rua Mirassol. Sobre a energia elétrica, a Neoenergia Cosern disse em nota que uma equipe técnica fará uma nova vistoria na rua na próxima semana. O objetivo é avaliar a necessidade de obras complementares para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica às residências que ficam na área isolada pela Prefeitura. Sobre o fornecimento de água, a CAERN esclareceu que a rede já está pronta para operar, mas que ainda precisa de uma autorização oficial da Prefeitura para começar a funcionar. Com relação ao aluguel social, a Secretaria de Assistência Social informou por meio da assessoria de imprensa que as famílias que se enquadram nos critérios dos benefícios eventuais estão recebendo o aluguel social e ressaltou que se trata de um benefício eventual e que elas vão continuar recebendo o aluguel social até as casas serem desinterditadas. Vamos falar sobre saúde. Quem procurou as unidades de saúde de Natal para vacinar bebês com a Pfizer Baby voltou para casa sem o imunizante. É que o estoque para a aplicação da primeira dose acabou. Não deu para quem quis. Amanda até tentou vacinar o filho, Nicolas, de 2 anos, contra a Covid-19, mas não conseguiu. Nós fomos dar a vacina para ele no Via Direta, no dia 29 de novembro. Chegamos lá às 20 horas e 20 minutos e fomos informados que já tinha uma semana que não estava sendo nesse horário, que eles tinham mudado. E tinha uma publicação um dia antes no Instagram da Prefeitura informando que o horário é até às 21 horas. Tudo bem. Fomos na semana passada no Medley, chegamos lá às 18h30 e fomos informados que nesses pontos do shopping não estava sendo dada Covid para a faixa etária dele, que só nos postos de saúde, nas UBS. Hoje, quando a gente foi dar a vacina, meu marido levou ele para tomar a vacina, aí foi informado que não está sendo dada a vacina para a faixa etária dele, só para quem já tomou a primeira dose. Na UBS São João, em Natal, não tem mais a aplicação da primeira dose da Pfizer Baby, vacina aplicada em crianças de 6 meses a 3 anos. Natal recebeu 1.060 doses para D1, tendo um público-alvo de 24 mil crianças que podem ser imunizadas. Diante desse cenário, os imunizantes foram encaminhados para apenas 10 unidades básicas de saúde. Quem procurava no ponto extra não encontrava. Há um mês, a Secretaria de Estado de Saúde Pública solicitou 225 mil doses, mas só recebeu 17 mil do Ministério da Saúde. Não há previsão de quando novas doses serão enviadas. Na quinta-feira, 50 mil doses da Pfizer adulto serão entregues ao Estado. Nesta segunda-feira, pessoas a partir de 60 anos buscavam a 5ª dose da vacina contra a Covid, a exemplo do casal Maria e Aldenário. Nós temos que imunizar o casal, para que toda a gente fique protegido, não é verdade? Um protege o outro. Com certeza, com certeza. A D5 pode ser aplicada nesse público após 4 meses de intervalo da D4. A aglomeração foi um ponto de insatisfação entre os que buscavam atendimento. Hoje eles modernizaram, colocaram tudo no computador, então a gente faz o cadastro, mas a multidão de pessoas se acumulam no corredor abafado, mesmo assim está saindo, mas é complicado, deviam organizar melhor, deviam pensar principalmente nos idosos.
Em nota, a Secretaria de Saúde de Natal disse que as 1.060 doses da Pfizer Baby foram distribuídas nas UBS de Pajuçara, África, Vale Dourado, Soledade 2, Candelária, Nova Descoberta, São João, Alecrim, Bairro Nordeste e Felipe Camarão 2, que só tem doses em estoque para garantir a aplicação da segunda dose. Agora, voltando rapidamente ao assunto da Rua Mirassol, a gente recebeu uma atualização da Neoenergia Coserne e a gente foi informado de que foi recolocada a rede elétrica hoje e que amanhã a energia das casas vai voltar a ser ligada. Então, essa informação a gente recebeu e atualiza para você sobre a matéria que a gente mostrou antes dessa da Pfizer Baby. Vamos para o intervalo agora, que passa rápido. Na volta você vai ver que o IBGE está disponibilizando o telefone gratuito para marcar entrevistas de quem ainda não respondeu o Censo 2022. Os detalhes logo depois do intervalo. A Polícia Civil apreendeu drogas e mais de 500 garrafas de bebida alcoólica em uma casa na zona norte de Natal. A droga estava em uma casa no bairro de Lagoa Azul, na zona norte de Natal. No total foram apreendidos 20 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína e porções da droga LSD. Também foram encontradas balanças de precisão que seriam para pesar a droga, uma prensa para formar os tabletes dos entorpecentes, 2 pistolas .40 com munições e ainda uma arma falsa. Foram denúncias anônimas que levaram a Polícia Civil a deflagrar essa operação. Os denunciantes davam conta de que um homem residente em Igapó, na zona norte aqui de Natal, mantinha um depósito de drogas em um bairro próximo de Lagoa Azul. Os policiais civis então se dirigiram aos 2 endereços e em ambos encontraram material ilícito. 2 pessoas foram presas e 2 carros apreendidos, sendo um de luxo. Os policiais apreenderam também mais de 500 garrafas de bebida alcoólica, a maioria de uísque. A delegada de narcóticos explicou que o material foi apreendido por não contar com nota fiscal nem qualquer outro documento que comprovasse a origem do produto. Aí a gente trouxe para cá para averiguar porque é estranho uma quantidade enorme de bebidas dessas ser apreendida numa residência, não era um bar, não era uma boate, né? Então causa essa suspeita. 17 aparelhos de celular furtados no Carnatal foram recuperados pela polícia. O evento foi considerado tranquilo pelas autoridades de segurança. Entre os 17 aparelhos recuperados pela Polícia Civil estava o de Tiago, que foi furtado enquanto assistia a um dos shows em um camarote particular no último dia do Carnatal. Quando eu passei a mão no bolso, o celular senti falta. O celular já está aqui na delegacia, então assim que eu pegar o meu boletim, espero recuperar meu celular. Os aparelhos recuperados estavam com 2 criminosos que foram detidos pela equipe de segurança do evento e conduzidos para a delegacia de plantão da Zona Sul. Tivemos uma média de registro de boletins de ocorrência similar a anos anteriores. Nos 3 dias de folia foram registrados 62 furtos, 3 roubos, 5 estelionatos e 5 lesões corporais. A Polícia Civil orienta que quem teve o celular furtado no Carnatal procure a delegacia mais próxima de sua residência para fazer o registro da ocorrência e leve o número do e-mail, um código de 15 dígitos que serve para a identificação do aparelho, com informações do fabricante e também do modelo. Mas se a vítima não tiver o e-mail, a Polícia Civil orienta que leve algum documento que comprove a titularidade do celular. Através desse e-mail é que a polícia pode investigar para tentar localizar o aparelho. Também é importante que quem tenha seu aparelho celular furtado avise aos seus contatos, a sua rede de contatos, também as agências bancárias, né, porque muita gente usa inclusive o celular para fazer pagamento, mude as senhas de suas redes sociais, né, enquanto a polícia realiza aí as investigações para tentar localizar esses aparelhos. A Polícia Militar, responsável pela segurança da área externa da Arena das Dunas, local onde a festa aconteceu, considerou o evento tranquilo.
Apesar de ter tido um público muito alto, mas foi indoor, né? Desde 2014 que esse evento ele é um evento privado, totalmente privado, onde as pessoas têm a segurança do evento e nós fazemos o planejamento na área externa, ou seja, nos corredores de acesso, parada de ônibus, aplicativos, táxis, ou seja, todo o acesso de saída e chegada dos foliões. O censo do IBGE já foi concluído em 76% das cidades do Rio Grande do Norte. E o Instituto anunciou que, a partir de agora, os potiguares que ainda não foram entrevistados poderão ligar para um número de telefone e agendar a entrevista. Vamos falar ao vivo com o Ayrton Freire, que ele tem mais informações sobre como esse serviço vai funcionar. Ayrton, boa noite. Oi, Emily, boa noite para você, para quem nos acompanha no RN2. O telefone é fácil, é 137, ou seja, 137, e a ligação é gratuita. Quem deve ligar para 137? Exatamente quem não recebeu a visita do recenseador. Ao ligar para esse telefone, aí algumas perguntas serão feitas. E que perguntas são essas? Cuidado, não vai passar dado bancário, porque o IBGE não vai pedir isso. Se alguém te pedir, é golpe. O IBGE vai te perguntar nome, endereço, vai pedir um contato, exatamente para ter certeza de que aquele domicílio não foi visitado. Isso porque, de acordo com o Instituto, Emily, é comum que alguém da casa tenha recebido o recenseador e não tenha avisado as demais pessoas que ali residem. Então, por isso que é preciso ter essa certeza. Tendo a certeza, aí o IBGE vai agendar uma visita presencial para fazer esse censo, para fazer o questionário de forma presencial apenas. Como você já falou, já 76%, ou seja, 128 dos 167 municípios aqui do Rio Grande do Norte já tiveram o censo concluído e agora o IBGE foca para concluir essa parte que resta até o final do mês. Volto com você. Obrigada, viu, Ayrton, pelas informações. Depois do pagamento das bolsas e auxílios aos estudantes da UFRN, o Museu Câmara Cascudo vai reabrir ao público a partir de amanhã. O público pode retomar as visitas em horário normal, de terça a sábado, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, e aproveitar as mais recentes exposições em cartaz. As visitas podem ser feitas livremente pelo público em geral, sem agendamento prévio e por causa do aumento de casos de Covid, com a recomendação de uso de máscaras. As visitas escolares seguem suspensas e devem ser retomadas em 2023. O RN2 desta segunda-feira vai ficando por aqui. Outras notícias do estado você encontra agora mesmo no nosso portal G1RN e amanhã cedinho no Bom Dia RN às 6 da manhã. Uma ótima noite para você, ótima semana, obrigada pela companhia e até amanhã.